E nós trouxemos aqui a nossa nutricionista para que ela possa nos ajudar a entender melhor que alimentos são esses ultraprocessados. O nome já diz tudo, né? Super! Super. Bom dia, tudo bem? Bom dia, obrigada pelo convite. Vamos explicar para quem está em casa o que são eles? Certo. E se tem diferença quando a gente fala fast food, né, que a gente ouve falar na boca de todo mundo, é a mesma conversa, para a gente entender melhor. Certo. Então, o que são alimentos ultraprocessados? Nós temos os alimentos in natura, né, que são as frutas, os legumes. Eu posso citar o exemplo do milho, por exemplo. O milho, o milho natural é um alimento in natura. Sim. Já o milho em conserva, o milho de latinha, Sim. a gente chama de alimento processado, porque ele passou por um processo para estar ali. Para estar ali, e ele recebe uma substância de conservação que é uma salmoura, uma mistura de água com sal. Sim. Já o salgadinho de milho, né, aqueles salgadinhos que vem no saquinho, pacotinho, ele é um alimento ultraprocessado, porque ele passou por vários processos. Ele recebeu aditivos químicos, né, de conservação, modificam o sabor dele. Então, isso faz com que ele seja um alimento ultraprocessado. E são alimentos que chegam diretamente na vida daquela criança, daquele jovem, né? Quando ele vai para um supermercado, a primeira coisa que ele vê, ele diz, mamãe. Isso. E aí a mamãe, para agradar, leva. E que nem são tão baratos assim. Nem são. Independente disso, fazem mal. Isso. Porque esses alimentos, eles causam um vício, né? Por conta da sua densidade alimentar. Como assim, densidade alimentar? São alimentos que possuem muita caloria em uma pequena quantidade. Então, quando você come, você sente aquela sensação de que você está cheio, que você está satisfeito rápido. Né? Então, e você procura cada vez mais alimentos que lhe proporcionem aquela sensação de estar cheio. Né? Então, esses alimentos, eles têm essa capacidade de provocar essa sensação. Sem falar que alguns aditivos que são adicionados a eles, como aquele aditivo do Nissin, do próprio salgadinho que eu citei antes, que causam uma sensação no nosso paladar, de como se aquele alimento ele tivesse um sabor maior, mais acentuado, fosse mais saboroso. E realmente o que é acrescentado ali realmente traz esse desejo realmente realizado. Tanto é que quando você tem só o macarrão e que você não coloca esse ingrediente a mais, costumo dizer, não, ficou sem graça. Não tem a mesma sensação, assim, de que ficou saboroso, que você ficou saciado com aquele macarrão. Agora a gente quer saber, esses ultraprocessados que estão estão em outros alimentos também? Sim, nós temos muitos. A indústria de ultraprocessados, ela vem crescendo muito rapidamente. Por quê? Acaba que esses alimentos, eles são mais baratos. Então, nós temos o exemplo do chocolate. O chocolate, ele, in natura, o cacau, é rico em triptofano, que é um aminoácido que ajuda na produção de hormônios relacionados com a felicidade e com o sono, que são a serotonina e a melatonina. Então, a gente escuta muito dizer que, nossa, o chocolate tem um papel protetor, né, na depressão, na insônia, por conta do triptofano. Mas o que acontece? O chocolate é um alimento ultraprocessado. Então, ali tem aditivos que, ao invés de ajudar o nosso organismo, eles vão prejudicar o nosso organismo. Então, assim, o chocolate, ele deveria ser uma mistura de açúcar com cacau, com manteiga de cacau e produz o chocolate como era feito antigamente. Hoje nós temos o CMC, que é um aditivo que substitui a manteiga de cacau. Para que ele não fique tão caro também, né? Para que não fique tão caro e também ajuda a dar estabilidade. Ele não derrete com facilidade. Então, para deixar o produto mais barato, acaba que eles acrescentam a aditivos, substâncias artificiais, similares ao natural. Só que o que acontece? O nosso organismo, a manteiga de cacau,
ele é um antioxidante, ele ajuda o nosso corpo a eliminar substâncias nocivas, né? Já esse aditivo similar à manteiga de cacau, ele não tem esse poder. Então, além de não ajudar a eliminar substâncias nocivas, ele ainda se acumula no nosso organismo e causa processo de inflamação. Pronto. E aí a gente chama e alerta as pessoas relacionado a esse lado mental. Isso é real? Sim. Então, assim, nos últimos 2 anos, nós tivemos muitos artigos relacionando o consumo desses alimentos ultraprocessados com depressão, com demência, com compulsão, com quadros de ansiedade, com dificuldade de concentração, né, déficit cognitivo. E aí a gente fica numa extrema preocupação, porque hoje você chega num local para fazer uma compra, você se assusta com o tamanho dos produtos. As frutas e verduras que a gente, de uma certa forma, sente que está ali comprando um alimento mais saudável, às vezes você corre o risco de comprar aquele tomate gigante, que na verdade ele não é tão saudável assim. E aí a gente chama atenção para esses outros alimentos que estão aí na praça, né? Como, por exemplo, vamos falar dos refrigerantes. Refrigerante. É algo que chama atenção. Existe uma diferença do refrigerante de maquininha e de outros refrigerantes que sejam vendidos? Ou todos, de uma certa forma, também entram nessa classificação ou não? Todos. Porque o grande problema do refrigerante, além da quantidade de açúcar ser enorme, é o tipo de açúcar que é utilizado, que é um açúcar que o nosso organismo não consegue eliminar as substâncias nocivas que vêm junto com ele, o tipo de corante que é utilizado. Nós temos alguns refrigerantes que os aditivos que são utilizados neles estão relacionados até com casos de câncer. Nossa! E aí fica mais complicado ainda. E aí quando a gente fala desses alimentos ultraprocessados e que eles saem da prateleira e vão para ser vendido nos locais através de hambúrgueres, de sanduíches, que passa por um processo até muito maior. De repente, aquela manteiga mais barata vai parar ali para preparar o sanduíche que você vai comer. Isso. Então, você falou sobre a questão dos fast foods, né? É a comida rápida. Então, e geralmente são produzidos com ingredientes ultraprocessados. Então, no hambúrguer nós temos a carne, que é ultraprocessado, nós temos o pão, que é ultraprocessado, o molho que vai no hambúrguer. Então, de modo geral, é um alimento ultraprocessado que em excesso, lógico, que deve haver ali um equilíbrio sempre, né? Pronto. E eu queria que a gente chamasse a atenção, porque quando a gente fala assim da saúde mental, aí acaba trazendo todas as demais situações, né? Inclusive as outras doenças, como o próprio diabetes. Isso. Então, assim, eles também são relacionados com diabetes, mas o que a gente vê atualmente é que se tem estudado demais essa questão da ansiedade com a depressão, realmente porque o nosso organismo, ele inflama, entra num quadro de inflamação. O nosso intestino, ele começa a ter uma certa dificuldade de produzir algumas substâncias que são necessárias para o bom funcionamento do cérebro, né? E acaba que você entra num quadro depressivo, esse quadro depressivo faz com que você esteja sujeito a fazer escolhas piores alimentares. E até querer comer mais. E a quadros de compulsão, então acaba virando uma bola de neve. Você vai comer mais esses alimentos que vão agravar mais ainda o seu quadro de saúde mental. E aí vamos chamar a atenção das mães que estão em casa, né? E da família em geral, dos jovens que aí estão, que são as pessoas que estão sendo mais afetadas, né? São a nossa nova geração, os nossos jovens adultos, para, de uma certa forma, evitar ou diminuir. Né? Então, assim, nós temos uma geração muito sobrecarregada, muito estressada e sem tempo, né? Parece que todo mundo está correndo sempre.
Então, por conta disso, a gente acaba escolhendo alimentos mais rápidos, né? O que já está pronto. Então, e as crianças, por não conseguirem produzir o seu próprio alimento, por não ter esse poder de compra, de escolha, elas acabam se alimentando com a comida que é oferecida pelos seus cuidadores. Então, eu trabalho muito com crianças, né? O meu foco de atendimento é crianças. E em consultório eu sempre falo sobre que esses alimentos eles não devem estar à disposição da criança. Então, é lógico que se em uma casa você tiver um armário com vários biscoitos e você tiver uma geladeira com frutas, né? Essa criança ela vai optar por o alimento que causa mais saciedade, que causa uma sensação maior de até mesmo de felicidade, né? Que a gente observa que alguns alimentos conseguem propiciar essa sensação em algumas pessoas. Verdade. E aí chama atenção para tudo. A partir do momento que você diminui a sua compra de ultraprocessados, você acaba comprando alimentos mais saudáveis, até o seu bolso agradece. Isso. No final de lá da compra, até seu bolso agradece, porque o que custa mais caro são justamente essas chamadas besteirinhas, que no final sai bem caro. E o que a gente tem percebido também é que o pai e a mãe realmente têm que ter essa disposição de querer cozinhar, de querer fazer os alimentos, de querer preparar as saladas de frutas, misturar as frutas, colocar o filho realmente para se alimentar dessa forma. Porque depois da pandemia, todo mundo parece que sentiu uma necessidade muito grande de não fazer muita coisa. E isso, de uma certa forma, provoca tudo. E com a criança, o trabalho ainda, além do trabalho de preparar, é o trabalho de aceitação. Verdade, que de nem todos querem. De fazer a criança aceitar aquele alimento. Então, acaba sendo um grande desafio aí para as que famílias, tem que acontecer. Mas que tem que ser feito. É melhor você tratar teu filho contra essa ansiedade, contra essa depressão, do que depois tratá-lo, além dessa alimentação ruim, com medicamentos, que é o que ninguém quer. Né? Porque você vai sofrer 3 vezes. Essa é a palavra certa. Exatamente. Tá bom. Quero agradecer pela sua vinda aqui no programa. Agradeço. Quem quiser entrar em contato com você? No meu Instagram, né? Juliane Senutri. Tá certo. E tá na telinha. Para todo mundo aí também anotar direitinho, tá bom? Se quiser tirar alguma dúvida. Obrigada, minha querida.